Oi, tudo bem? E você? Tudo bem. Tá, eu pego a Anhanguera, aí depois a Raposo Tavares? Não era a Fernão Dias? Ué, tô confuso. O que esses nomes representam pra você? O que esses nomes representam no imaginário paulista? Nesse exato momento, diversos povos e sociedades vêm questionando os seus símbolos, suas homenagens, suas representações, estátuas e monumentos. Mas afinal, os bandeirantes são heróis ou vilões? Essa é uma pergunta que eu pretendo responder no vídeo de hoje. Para isso, eu utilizei uma série de informações de estudos historiográficos, estudos da história, que podem ser acessados na descrição desse vídeo. Vamos nessa? Antes da gente responder a todas essas perguntas, eu gostaria de fazer alguns pedidos para você. O primeiro é se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim você recebe um conteúdo como esse sempre e eu também me sinto motivado em produzir mais vídeos. O segundo é você curtir o vídeo se você gostar. O terceiro, se você gosta de muito conteúdo e quer saber um pouco mais de história do Brasil, você pode entrar no nosso canal de transmissão do Telegram, que está na descrição desse vídeo. Agora, vamos logo respondendo essa pergunta. Os bandeirantes são heróis ou vilões? Na historiografia, a gente não trabalha numa linha linear romancista. O que isso significa? Que a gente não trata os personagens históricos como vilões ou como mocinhos, carregados de romance ou de maldade. O que a gente faz na historiografia é tentar examinar com uma lupa precisa e concreta, baseado em fontes históricas, sobre o que aconteceu de determinado evento do passado. Já que nós vamos trabalhar com fontes históricas, nós precisamos perguntar a elas quem foram os bandeirantes. Os bandeirantes eram grupos armados e expedicionários que interiorizaram o Brasil. Eles viveram ao longo do século XVII e século XVIII no chamado Brasil Colônia. Eles saíam da capitania de São Vicente com vários objetivos. O primeiro deles era aprisionar indígenas, escravizá-los e vendê-los na capitania de São Vicente, que passava por certas dificuldades econômicas que não conseguiam, de certa forma, comprar os escravizados africanos. O segundo é que também os bandeirantes foram os responsáveis por expedições de prospecção, ou seja, expedições de procura, de busca de metais preciosos e também de análise do terreno e da geografia do lugar. Muitas das vezes eles faziam atividades particulares, por iniciativa própria e por busca de enriquecimento e fama. E um terceiro viés onde os bandeirantes eram contratados para dizimar comunidades indígenas e comunidades quilombolas, como aconteceu com o Quilombo dos Palmares e o derradeiro conflito com o bandeirante Domingos Jorge Velho. No entanto, mesmo esse passado construído à base de muito sangue indígena e negro, os bandeirantes se tornaram uma espécie de memória do povo paulista. Eles são tratados como heróis e tem muitos monumentos espalhados no estado todo. Nomes de rodovias, nome de palácios, nome de ruas, nomes de monumentos. Para isso nós precisamos entender o porquê da construção dessa memória valorativa dos bandeirantes. Essa construção aconteceu sobretudo com a proclamação da República Brasileira, quando a elite cafeicultora paulista chega ao poder político, chega à direção do Estado. Consequentemente, para se provar a legitimidade do poder que ela havia conseguido, ela decidiu fazer investimentos pesados em estudos científicos para que se inventasse uma tradição redentora e gloriosa sobre o seu passado. Muitos estudiosos passaram a dedicar boa parte do seu tempo levantando a biografia dos antepassados dos paulistas. E nada mais, nada menos, encontraram os bandeirantes e elegeram esses caras como o símbolo da resistência, da coragem, da bravura e da glória do povo paulista.
Em 1926, um historiador e também deputado chamado Elis Júnior decidiu escrever um livro para tratar sobre esse tema. O nome ficou conhecido como Raça de Gigantes. E nesse livro ele tratou alguns temas importantes, como por exemplo, a independência dos paulistas com relação à coroa, o desenvolvimento da bravura e da coragem longe de qualquer assistência do Estado, a organização social pautada numa possível democracia onde mulatos, mamelucos, miscigenados viviam em constante harmonia. Um pouco antes, em 1910, o Rui Barbosa, que havia sido ministro da Economia e candidato a presidente do Brasil, escreveu alguns relatos importantes sobre os bandeirantes. Veja, a mistura com o sangue indígena, a luta com o deserto, a fascinação das aventuras havia começado a caldear o caráter paulista na têmpera de uma nova raça. O que intelectuais como Elis Júnior e Rui Barbosa tentam passar para a gente no início do século XX é a construção de uma naturalização de qualidades positivas dos paulistas. E esse mito originário é o bandeirante, que vai ser tido como um cimento para a identidade da paulistanidade e vai ser valorizado como o norteador do rumo do desenvolvimento brasileiro. Os traços marcantes dessa construção, dessa invenção de tradição, seria a civilidade em detrimento ao atraso. O segundo, a coragem e a bravura. O terceiro, que São Paulo seria responsável pela integração do território brasileiro. As expedições dos bandeirantes criavam laços vinculantes entre norte e sul, nordeste e sul. Ainda no espírito dessa identidade, o bandeirante está cravado no imaginário das pessoas como um ser romantizado. Ou seja, há de certa forma um mascaramento da realidade. Visto que em desenhos, em figuras, em pinturas, ele é sempre retratado como um ser majestoso, imponente, usando armaduras limpas. Ele tem um corpo geralmente atlético, robusto, forte. A pele geralmente é clara, muito sábio, uma paisagem natural atrás dele, sempre vestido com botas e armaduras pesadas. O quadro de Benedito Calixto, representando Domingos Jorge Velho, dessa época também, pode ser visualizado por vocês aqui. Esse mito fundador dos paulistas povoou o imaginário para além. A Revolução Constitucionalista de 1932 contra o Vargas trouxe novamente esse imaginário do bandeirante que estaria liderando um processo de democratização do Brasil na luta contra o autoritarismo varguista. Outra forma da gente ver essa imagem heróica é como que ao longo das décadas São Paulo criou uma história oficial narrando o bandeirante como o herói e homenageando esse sujeito histórico em várias praças e monumentos. Vocês me dão licença que eu vou pegar meu caderninho aqui para falar para vocês. Nós temos, por exemplo, o Monumento das Bandeiras, lá no Ibirapuera, que foi inaugurado em 1953, uma obra do Brecheret, muito importante. Temos a rodovia Raposo Tavares, que foi inaugurada em 1954, a rodovia Anhanguera, em 1940, que também o Anhanguera era conhecido como Bartolomeu Bueno da Silva, tanto o pai como o filho, dois malvadões do interior paulista. A rodovia dos Bandeirantes, que daí foi uma homenagem a todos os bandeirantes, sem exceção, em 1978. O Palácio dos Bandeirantes, que foi nomeado em 1964, que é a sede do governo paulista. E também a grande obra de estética paulista, horrível, diga-se de passagem, é o Borba Gato, que foi inaugurado em 1957 no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Nas últimas 3 ou 4 décadas, os historiadores vêm revisitando, revisando aquilo que a história oficial tinha tido como verdade, que era o bandeirante como o herói. Novas fontes foram consideradas, como relatos dos viajantes ou documentos oficiais de época.
E ali ficou muito retratado de que a violência social, a violência contra os indígenas, a violência contra os negros, o estupro, a escravização, era uma prática corriqueira dos bandeirantes. Sem contar a sua dependência gigantesca com relação aos índios, tanto para comer nesse interior brasileiro, quanto para a segurança e também para a investigação do terreno. Quando a gente pensa nos bandeirantes, parece que a gente pensa sempre em personagens brancos, portugueses, que tinha certa robustez na fala, um português formal e tudo isso. E quando a gente vai fazer análise dos documentos, nós percebemos que muitos deles eram miscigenados, mamelucos, não tinham um corpo tão robusto, andavam frequentemente descalços, não tinham uma roupa com um traje de gala, como estão sendo sempre retratados nos livros didáticos. Que os bandeirantes, eles foram responsáveis pela expansão territorial brasileira, pelo aumento do conhecimento sobre a geografia, mas também foram os responsáveis por dizimação de populações autóctones no Brasil. Nesse presente momento, nós temos duas forças que questionam o mito do bandeirantismo construído pela história oficial de São Paulo. O primeiro são essas novas pesquisas científicas, feitas por esses historiadores que acabam levantando novas fontes históricas. Então, ao mesmo tempo que eles foram os responsáveis pela ampliação do território brasileiro, eles também são os responsáveis pela dizimação das populações autóctones brasileiras. O segundo é que a sociedade contemporânea, ela questiona qualquer símbolo de representação que busque o caminho da violência, do apagamento de culturas, do estupro. Nessa sociedade que está se formando, mas que ainda não se formou, esse tipo de gente não deve ter mais espaço. Por isso que grupos organizados acabam reivindicando uma história que não passe pelo mito da pacificação brasileira e que problematize figuras como esta, tratando-as como violentas, genocidas e que trouxeram problemas inclusive para os dias atuais dessa população. O que nós temos nada mais é, nesse exato momento, fazendo um questionamento para a história oficial e para os governantes e para o Estado de São Paulo. Será que cabe esse tipo de homenagem na contemporaneidade? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e entre no nosso canal de Telegram. Beleza? Dessa forma a gente se vê e espero que vocês tenham gostado. E fica aqui o meu abraço para todos vocês.